os estudos dizem que 70% dizem que usaram, mas que não mudaram grande coisa com a formação que tiveram e que, portanto, não encontram resultados significativos. E 15 a 20% dizem que usaram, que nem sequer usaram. E 15 a 20% também dizem que usaram com resultados positivos. Não sendo essa a experiência dos colegas que estão aqui presentes, e até dizendo que pela amostra aqui presente estamos quase nos 50-50, mas o importante é termos a ideia que sempre que não há uma utilização com resultados positivos, estamos a falar de valor da formação perdido no que diz respeito ao retorno do valor para a organização. A formação, na minha perspectiva, deve, nas organizações, na formação que estamos a falar para as organizações, deve ser sempre desenhada para alcançar aquilo que eu chamo aqui a zona de valor. A zona de mérito é nós organizamos, as pessoas vão, aprendem alguma coisa e, portanto, até a aprendizagem das pessoas é claramente a zona de mérito, é uma organização que é uma formação que foi bem organizada, que foi implementada e que foi posta em prática. E que tem precisamente esse mérito de podermos fazer acontecer. E todos nós sabemos que muitas vezes até o fazer acontecer as ações de formação é difícil ou não temos condições para isso. Basicamente, toda a formação nasce de uma necessidade de uma nova competência, atitude ao conhecimento. Há um programa de formação desenhado para esse repor dessa competência e há a posta em prática dessa ação de formação que leva à aquisição dessa nova competência, atitude ao conhecimento. Quando é que passamos para a zona de valor? Quando essa nova competência, atitude ao conhecimento, é utilizada no posto de trabalho. E depois, por maioria de razão, melhor ainda se isso corresponder a resultados para o negócio ou, no caso de organizações sem fins lucrativos, para o aumento da eficácia das suas ações, das suas atividades. Esta é, na nossa perspectiva, a forma como a formação deve estar organizada. Ora bem, então nós temos uma ação de formação, temos conhecimentos, atitudes ou competências desenvolvidas que são aplicadas num processo de trabalho. E um processo de trabalho que é composto com um conjunto de atividades, um conjunto de competências, sejam elas conhecimentos, habilidades, atitudes, de toda a diversidade que é composto um determinado processo de trabalho. E quando estamos a falar de um impacto da formação, estamos a falar de uma mudança estamos a falar de uma mudança de comportamento, estamos a falar de uma utilização de uma capacidade ou nova ou melhorada, nem sempre são coisas novas, são só, às vezes, até refreshments, aquisição de desenvolvimento de uma parte que não dominamos tão bem, e que, ao serem postas em práticas, contribuem para um determinado objetivo da organização. Essa aplicação no pós-trabalho determina um determinado resultado e esse resultado dessa formação deve estar alinhado com o objetivo da organização. Estes dois slides traduzem a nossa perspectiva de desenho da formação para alcançar a zona de valor e tendo em conta que o impacto corresponde a esta mudança de comportamento, ou seja, o colocar em prática, o querer aplicar em prática, o poder, querer é um termo
porque muitas vezes é porque não há condições e não é porque as pessoas não querem, de pôr em prática a aquisição das matérias que tivermos em formação. Ora bem, tendo em conta estes paradigmas, o professor Brinkerhoff desenvolveu então o SCM com a perspectiva de se conseguir acelerar o impacto da formação. E o primeiro aspecto que leva a esta reflexão é o que é que são barreiras ao sucesso da formação. Nós temos barreiras antes à ação de formação, temos barreiras durante a formação e temos barreiras depois da ação de formação. Diz-me a minha experiência que as principais barreiras estão no antes e no depois. Já há muitos anos, o Horácio Covita fazia o favor de estar nos nossos seminários sobre gestão e avaliação da formação, e já dizia ele nessa altura que nós somos bons, lá está, somos bons a cumprir a zona de mérito, somos bons a organizar e a pôr em prática uma ação de formação. Depois não somos tão bons linkar isso com as necessidades objetivas e a envolver toda a organização no processo formativo. Ainda em muitos casos é o Departamento de Recursos Humanos ou o Departamento de Formação que está lá a pedir-nos as pessoas para a formação. Às vezes no final do ano até nos vêm amassar com um caderninho, com um bloco de notas para saber quais são as ações de formação que são precisas. Mas é lá um problema deles. A formação não é um problema da organização, é lá um problema dos recursos humanos que eles têm que resolver. É verdade que esta verdade tem vindo, felizmente, a mudar, mas eu ainda conheço muitos locais onde ela existe. E chamo a particular atenção para estas questões das barreiras anteriores à ação. Os líderes de topo não viam como o programa poderia ajudar e não o apoiavam. Os participantes não estavam motivados para se empenharem. Eu tive muitas formação em que as pessoas abriam a porta de um centro de formação e diziam: eu vinha para a formação, mas para curso, não sei, disseram para vir à formação. Não estou a exagerar. Aconteceu-me em diferentes realidades organizacionais. Ou vim aqui porque me disseram para vir, mas nem sei bem porque é que venho. Os participantes não perceberam como poderiam utilizar o programa na sua prática e os gestores não incentivavam os participantes a envolver-se. Estas barreiras têm um pressuposto por trás, é que a ação de formação, a ação em si já é o resultado de um processo que leva a que, naquele período da ação a decorrer, houve uma preparação, um envolvimento da estrutura para que essa ação tivesse lugar. Depois da ação, temos os gestores não responsabilizavam os formandos pela aplicação do programa. Os incentivos para seguir os procedimentos existentes os procedimentos existentes ainda são atrativos. Não há oportunidades suficientes sem risco para praticar novas competências ou ferramentas. Os sistemas de medição não eram suficientes para registrar novos comportamentos. Formandos não receberam formação adequada sobre como utilizar as novas ferramentas ou competências. Os gestores são pressionados a manter as métricas das operações em alta, dizendo aos participantes para fazerem coisas como sempre fizeram. Também me diz a minha experiência que muitos formandos me davam como feedback. O meu chefe já me disse: isso é lá da formação, não é para vir agora para aqui com estas ideias novas, porque o que se passa lá na formação é uma coisa, o que se passa aqui no meu posto de trabalho é outra. Claro que se nós não desenharmos um bom programa, se os programas não forem apelativos, se as metodologias utilizadas não forem adequadas para o público-alvo,
se a organização da ação não estiver correta, ou se a própria atratividade da ação no todo, da hora que está marcada, dos timings dados para a mesma, etc., não forem atrativos, é natural que a própria ação possa não correr bem. Mas, da minha experiência, de facto, a maior parte do problema está no antes e no depois. E isso leva àquele conceito de jornada da formação, em que a ação de formação é um pequeno passo de todo o processo de aquisição de novas competências, conhecimentos ou atitudes. Ora bem, então, quais são os 8 passos do Success Case Method? Primeiro passo, focar na avaliação. Escolher as necessidades e objetivos. No fundo, é qual o programa a ser avaliado. Nem todos os programas de formação têm a importância estratégica para merecer um investimento em grandes avaliações para além daquelas que tradicionalmente já fazemos na nossa organização. A valência estratégica das ações que estamos a decorrer também são importantes na escolha que fazemos para investir em potenciar resultados. E esse é um aspecto também importante, como todos nós sabemos, os recursos não são ilimitados. Portanto, tem que estar claro qual é o programa, a quem é que se dedica, se o Success Case Method é ou não é a melhor abordagem e que informação e para que partes interessadas é que ela é importante. Este é um outro aspecto que eu acredito que a maior parte dos colegas aqui presentes hoje em dia já leva à prática, porque no fundo, quando pomos em prática ações de formação, pomos para o resto das nossas organizações, porque essa parte é que é importante e as partes interessadas são as áreas de negócio onde as pessoas trabalham e as próprias pessoas, naturalmente. Depois, a seguir a este foco, o planear a avaliação. Quem é que ficar bem claro como é que vamos avaliar, em que pontos e em que datas e em que períodos e como é que vamos fazer a avaliação e que tipo de resultados é que queremos apurar é algo também importante. Já na perspectiva de olhar para o sucesso, criar um mapa de impactos. Eu vou falar mais à frente do mapa de impactos. O mapa de impactos na literatura do professor Brinkerhoff está presente desde o primeiro, não, por acaso não é o primeiro livro, foi o primeiro que eu li, mas não é o primeiro livro que ele escreveu, que se chama High Impact Learning, onde ele já fazia uma abordagem ao mapa de impactos, isto há 25, 26 anos. O mapa de impactos pretende sistematizar os objetivos estratégicos da formação, mas eu tenho depois um slide sobre isso, falarei um bocadinho melhor mais à frente. Depois da ação ter realizado, vem o quarto passo, que é pesquisar, encontrar os casos de sucesso. Em rigor, é os casos de sucesso e os casos de insucesso. A ideia é encontrarmos o que é que correu muito bem e o que é que não correu bem, para encontrar as narrativas que nos podem levar a melhorar o que é preciso melhorar e a potenciar o que já correu bem. O passo seguinte é selecionar das pessoas que respondem a um questionário, encontrar casos de sucesso é feito através de um pequeno questionário que pretende precisamente, no essencial, responder àquelas 3 perguntas iniciais: quem é que não usou, quem é que usou e não obteve resultados significativos, e quem é que usou e obteve resultados significativos, e depois do tratamento desses questionários, encontrar histórias através de entrevistas dos casos que parecem mais atrativos das respostas aos questionários. Então, primeiro, preparar bem o que é que vamos avaliar e porque é que este programa é importante e porque é que vamos recorrer ao Success Case Method.
planear bem a avaliação, criar um mapa de impactos, a seguir à ação, pesquisar através de um pequeno questionário quais são os casos de sucesso e de insucesso, a partir desses resultados, selecionar quem entrevistar, pôr as entrevistas em prática para identificar as histórias de sucesso e depois contar a história, analisar os dados e depois formular conclusões e recomendações. E estes são os 8 passos do Sucesso Case Map. Portanto, em resumo, baseia-se em planear bem o que é que vamos avaliar, em ter claro qual é o impacto que se pretende com a ação de formação, depois fazer um pequeno questionário, avaliar, através de entrevistas, as histórias que estão por trás daquelas respostas mais significativas e construir uma narrativa a partir daí. Um mapa de impactos, há vários modelos de mapa de impactos, mesmo ao longo da história dos livros do professor Brinqueirov, tem vários, mas eu trouxe para aqui um mais simples, que é relativamente fácil de pôr em prática. Tem, primeiro, quais são as competências que o programa vai tratar, em que aplicação crítica que essas competências são usadas, quais são os resultados-chave que se pretende com a formação e quais são os objetivos para o negócio dessa formação. Eu tenho aqui um pequeno exemplo para um caso que era uma formação de comerciais sobre o objetivo final era vender mais laptops. É uma ação de formação já muito antiga na altura em que vender portáteis era raro e as pessoas todas tinham ainda desktops. Hoje em dia já quase que nem vimos desktops. Agora que penso nisso, é curioso. Mas também tem a ver com a evolução tecnológica, naturalmente. E com a miniaturização, aquilo que se consegue pôr hoje num computador pequenino. É de facto impressionante. Bom, competência, conhecer as potencialidades de um portátil, aplicação crítica, argumentação para a venda de portáteis, resultados-chave era o aumentar a percentagem de portáteis vendidos e o objetivo era aumentar a cota de mercado nos portáteis. A outra competência, saber utilizar o portátil, porque é que isso era importante, que era para demonstrar aos clientes as potencialidades, o resultado era potenciar as vantagens de utilização do portátil, portanto que os clientes percepcionassem a vantagem do portátil e o objetivo era com essas vendas de portáteis aumentar os resultados da organização. A outra competência era saber utilizar o software, portanto não bastava naturalmente a competência de saber utilizar o computador, também saber utilizar as ferramentas de gestão, neste caso, fazer uma apresentação persuasiva do portátil, como vocês acredito que, não sei se a vossa experiência é igual à minha, mas aqui hoje em dia isto evoluiu muito. Ao princípio, cada vez que nos iam tentar vender alguma coisa através de uma demonstração, a demonstração quase que perdia porque nada funcionava bem, nada estava bem preparado. Isto é a ação, isto é a versão de demonstração, afinal não podemos mostrar isto. Acontecia muitas vezes. E, portanto, aqui, quando estávamos a montar este programa, a ideia era que as apresentações já corressem bem e daí era preciso saber usar o software para que as apresentações fossem, de facto, persuasivas. E o resultado-chave era incrementar a venda de portáteis nos clientes-chave e o objetivo era revelar o know-how por parte da equipa em termos de como é que, das vantagens de utilizar mesmo o computador. Por fim, saber aceder à internet para obter informações sobre as vendas e atualizar permanentemente a base de dados, alargar o número de clientes potenciais e potenciar a capacidade de comunicação da empresa. Este último objetivo já não era tanto para virar para os clientes, mas era aproveitar a ação de formação para que a equipa de vendas usasse melhor as ferramentas. Na altura, ainda no início de poderem registrar as vendas online, quando a internet era uma coisa assim. Uma coisa importante do mapa de impactos, que advém do mapa de impactos, é que nós deveríamos, sempre que possível, traçar a formação a partir dos objetivos. No fundo, a formação planeia-se a partir dos seus fins e desenvolve-se a partir das pessoas. Temos este objetivo,
temos estas pessoas, entre estes objetivos, entre o gap entre estes objetivos e estas pessoas leva-nos a desenhar uma ação de formação com estas características. Sempre que for viável, e eu estou a falar isto porque sei que muitas vezes as condições das nossas organizações não nos levam a tornar isto como viável, mas sempre que conseguimos traçar a formação a partir dos objetivos e da análise entre os objetivos que queremos, as competências que são precisas adquirir para esses objetivos e a realidade e as pessoas que temos para essa ação de formação, as competências que detêm hoje em dia, as ações naturalmente potenciam o impacto que têm. Depois do mapa de impactos, vem o tal questionário. Quem usa e não usa a aprendizagem, quem obteve bons resultados com a sua aplicação, quem obteve maus resultados com a sua aplicação, e depois, com esses resultados, olharmos para quem devemos entrevistar ou que outras informações é que podem ser úteis para encontrar as tais histórias de sucesso. Porque a ideia é que essa história seja suportada, sempre que possível, com dados objetivos. E, portanto, se há um acréscimo de vendas, há uma diminuição de conflitos. Por exemplo, uma vez demos uma ação de formação em que o resultado era a diminuição de conflitos no atendimento. Mas é mais difícil ter dados de se diminuíram ou não diminuíram os conflitos. Aí as pessoas a contarem a sua história é muito importante, porque os colegas, todas as pessoas daquele local de trabalho, ao reconhecerem que havia menos situações de conflito com os clientes, pois naturalmente que era um impacto e era uma evidência, mas era mais difícil, ninguém registra, hoje não houve conflitos, ou fica complexo às vezes em algumas ações de formação termos dados objetivos para apresentar, mas sempre que eles são viáveis, devemos ter o cuidado de recolher, além das histórias, dados sobre porque é que aquela história é um sucesso ou é um insucesso. Numa curva normal, o que é que nós vamos querer entrevistar? Queremos ilustrar o impacto do programa e explorar as barreiras ao sucesso. Portanto, queremos saber porque é que não funcionou. O que é que aqui, nestas determinadas situações, não foi possível obter sucesso com a ação de formação. Claro que pretendemos utilizar, como eu já tinha dito, os casos de maior sucesso e de maior insucesso. Queremos perceber o que correu bem e ilustrar os casos de sucesso, não com um número de quantos casos de sucesso, mas com a história desse sucesso. Porque é que aquelas pessoas conseguiram levar à prática, pôr em prática aquilo que aprenderam, e porque é que isso corresponde a um resultado objetivo para a organização. Então, o Success Case Method aplicado no mapa de impactos pretende, ao nível das competências, a mudança de capacidade de ver-se à formação e não a outra coisa. Portanto, são as dúvidas que nós devemos procurar encontrar. A formação era necessária para aumentar a competência. Esta ideia de pormos em causa sempre se foi da formação, se não foi da formação, em que medida é que a formação contribuiu, é muito importante. Até para a credibilidade da história. Muitas vezes, como sabemos, é importante isolar e pôr em evidência que nos preocupamos em olhar para outros fatores e até, se calhar, até enumerar outros fatores que também contribuíram para o sucesso.
Todos nós temos presentes aquela famosa experiência de Altorna em que a equipa que não estava a ser testada também aumentava a produção porque sentia que estava a produzir, também estava a participar num programa e, portanto, quando alguma coisa está a acontecer, há sempre outros fatores que contribuem para um resultado. E por isso também perguntar se poderia haver outra forma de alcançar aquele resultado, que às vezes leva a uma outra questão, que é nós só temos uma hora para este webinar e, portanto, não podemos falar de tudo, mas nem sempre a formação é a melhor ferramenta para resolver um gap na nossa organização. E essa questão de, quando nos dizemos que é preciso de melhorar alguma coisa ao nível de uma determinada competência, perceber se a melhor metodologia para resolver isso é a formação ou não, também é uma dúvida que deve estar presente quando estamos a desenhar a formação. Ao nível da aplicação crítica, o que é que pretendemos encontrar? Se a aprendizagem foi aplicada para mudar o comportamento, portanto, em que medida é que de facto foi posto em prática ou não aquilo que foi aprendido. Lá está, se era possível alcançar os mesmos resultados se não tivesse havido mudança nenhuma. Esta questão à volta de outros elementos que possam contribuir está sempre presente e existe, se essa mudança trouxe, além de alguns ganhos, trouxe alguns resultados também menos positivos. Portanto, no fundo, de nos questionarmos sobre o programa num todo, numa visão holística, é muito importante. Ao nível do resultado-chave, o comportamento alterado está a produzir resultados, o comportamento alterado era necessário para que esse resultado fosse alcançado, o resultado poderia ter sido causado por algo diferente do comportamento alterado. E ao nível dos objetivos, o resultado contribuiu realmente de forma importante para o objetivo estratégico, esse objetivo vale realmente a pena, e existe algum impacto negativo ou consequência não intencional. Termos sempre em causa se os resultados são da formação, para que as histórias sejam de facto tradutoras do caso do sucesso e sejam atrativas por essa via. Nos casos em que estamos a falar de insucesso, elas estão cá por natureza, não é tão importante esta permanente dúvida, porque o que não funcionou já traz ao de cima vários problemas organizacionais, seja ao nível de termos ou não termos condições, presumindo que a ação foi bem entregue, portanto, presumindo que a zona de mérito foi alcançada com a entrega da ação, e como sabemos, na avaliação da formação tradicional, o nível de satisfação é muito fácil chegar até nós que a formação não correu bem, porque quando ela não corre bem rapidamente, nem é preciso chegar à smile sheet, porque recebemos logo uns telefonemas a dizer que alguma coisa não está a correr bem. E, portanto, presumindo que as ações correram e alcançaram a sua zona de mérito, alguma coisa no pré-formação ou no após-formação não correu tão bem, e as histórias de insucesso são isso que vão trazer ao de cima. Com o resultado das entrevistas, vamos tentar colocar em caixas, em baldes. Os baldes vêm da apresentação do próprio Brinkerhoff Evaluation Institute, e eu achei engraçados e mantive aqui. Nós usamos mais o termo pôr mais em caixinhas do que em buckets, mas eu mantive os baldes. Portanto, metemos numa categoria o que foi usado, noutra categoria que resultados é que foram obtidos, noutra categoria qual foi o valor acrescentado, numa outra que aconteceu, e num outro barreiras e sugestões em relação ao que poderia ter corrido melhor ou que correu mal. Portanto, em termos de processo, pensámos num programa, vimos que estrategicamente tinha importância para ser percorrido o Success Case Method, desenhámos um mapa de impactos, preparámos uma entrevista breve para captar
estes resultados que estão aqui, e com estes resultados que estão aqui, vamos preparar entrevistas e com as entrevistas recolher histórias que sejam credíveis e que transmitam o sucesso da formação. A mudança esperada olha-se através da recolha de informação das partes interessadas e do mapa de impactos, as evidências, exemplos de mudanças observadas através dos dados dos questionários ligados diretamente com o mapa de impactos e as conclusões e recomendações do sucesso na comparação das evidências e com os resultados expectáveis. Voltamos aqui para os famosos 4 níveis. Bom, há quem diga que são 5. Não é muito importante para o nosso webinar aqui se pomos o ROI num 5º nível ou não. Também eu tenho aqui uma troca, porque isto vem do meu seminário sobre gestão e avaliação da formação, em que eu digo que para mim o primeiro nível é a aprendizagem, mas é só na sequência de como ele se passa em sala, não é? Porque nós primeiro passamos os questionários de aprendizagem, só depois é que passamos os questionários de satisfação. Mas, de facto, o primeiro nível é a satisfação, o segundo nível é a aprendizagem, o terceiro, o uso de função, e o quarto, a mudança e o ROI. E, portanto, estão aqui os 4 momentos de avaliação de acordo com aquilo que eu chamei atrás a lógica da formação e com a aplicação dos níveis, enfim, do Kirkpatrick e de outros, mas em Portugal, como sabem, a DGERT aplica o princípio dos níveis do Kirkpatrick. Mesmo que o Kirkpatrick diga que nunca dividiu, não considera que haja níveis e só buckets diferentes. Não fiz, eu ia dizer fiz, mas é mentira. Isto é uma tradução de um slide do Brinker-Off Evaluation Institute. E eu não gosto de ficar com louros alheios. De um programa de formação, de um estudo que eles fizeram através de um programa para farmacêuticos, alguma comparação entre os resultados do SEM e aquilo que são as tradições, a tradicional avaliação como nós a conhecemos. Resultado do sucesso case métricos. Os farmacêuticos que utilizam a ferramenta online foram 20% mais rápidos na prescrição de receitas do que os farmacêuticos que não utilizaram a ferramenta de apoio. Avaliou-se a eficiência e o valor acrescentado. Resultados da avaliação tradicional. 68% dos farmacêuticos obtiveram uma pontuação igual ou superior a 90 no pós-teste de formação de conhecimentos sobre estratégias em comparação com os 75% dos técnicos de farmácia, avaliando aqui o nível 2 de aprendizagem. Na segunda linha temos os farmacêuticos cujos gestores forneceram coaching que frequentemente tinham 40% mais probabilidade de aplicar a sua formação e estão associados a maiores índices de satisfação dos clientes. Se repararem bem ali, o clients, eu não traduzi aquela última palavra. Peço desculpa. Aqui avalia-se a ligação para o programa, ou seja, a ligação com o número de gestores que estão a implementar o programa, naquela visão que a estrutura onde as pessoas se inserem são determinantes para ajudar a preparar a formação e para ajudar a pôr em prática as aprendizagens. Ao nível da formação, da avaliação tradicional, temos os índices de satisfação dos clientes nas farmácias que receberam formação aumentaram em média 3% por mês nos últimos 6 meses. Falta a ligação à formação e a satisfação, à satisfação e há nível 3 aqui, porque há claramente uma utilização. Enfim, por acaso eles lá 3 em 3, eu até diria que é nível 4, uma vez que está aqui o aumentar a média, não tem uma aplicação já com alguns resultados, provavelmente até com valores. Na terceira linha, os participantes que relataram o maior impacto completaram 80% das tarefas, em comparação com os participantes que relataram o menor impacto. Foco dos participantes específico, valor acrescentado das ferramentas de aprendizagem, e a formação obteve um ROI estimado de 44% com base no custo médio por formando de
$1.789, desempenho médio nível 4, ou seja, neste caso, uma avaliação claramente de resultado para a organização, de retorno de investimento, e eu diria que 44% médio não é mau. Pronto, mas o médio advém do resultado será à volta das metades. Este slide pretende traduzir os resultados do que foi encontrado a seguir à contagem, à contagem dos questionários e às entrevistas realizadas. E, portanto, como podem observar, 100% responderam ao questionário, 28 pessoas participaram. Esta passagem de uma coisa para a outra não correu muito bem. Isto ontem parecia-me que estava direito e agora já me parece que não. Está. Peço desculpa. 92% estão mais prontos para a utilização da aprendizagem. Os participantes que valorizaram mais o coaching na diagonal, portanto, cruzado em termos de não ser a chefia direta, mais conhecimentos, o desenvolvimento de networking e a aprendizagem informal ao longo do programa. O impacto dos participantes foi, ao nível dos participantes, todos eles tiveram, registraram um bom impacto. Houve 10 promoções, aumentaram as suas competências e os seus papéis aumentam 3, e houve 13 promoções, que além de terem só um alargamento de papéis, tiveram também alguma promoção. Depois são identificadas forças e oportunidades, e a ideia deste mapa resumo é traçar aqui um quadro geral dos resultados a partir das entrevistas realizadas, que permitem traçar a base da nossa história, realçando os pontos fortes, o impacto ao nível da satisfação das pessoas, o desenvolvimento do networking, o desenvolvimento no local de trabalho, as avaliações iniciais dos gaps ou lacunas, e o coaching, sem ser pela chefia direta, foram identificados como pontos fortes do programa. Portanto, conseguimos identificar o que é que foi mais valorizado no programa. Também podemos dizer onde é que houve mais desenvolvimento ao nível do trabalho. 82% dos participantes deram valor à mudança que houve no posto de trabalho, dos quais 46% disseram que esse valor era muito importante, e 36% que era um valor que tinham encontrado. Portanto, neste programa concretamente, só 8% é que não tinham encontrado o valor na aplicação do programa. Todos esses dados permitiram criar um conjunto de oportunidades, fortalecer o coaching, a coordenação das atividades de desenvolvimento, clarificação da comunicação, desenvolvimento, melhores timings para a preparação do trabalho, criar expectativas positivas nas pessoas, e a capacidade de podermos prestar contas através das aprendizagens deste programa específico, foram resultados
retirados das questionários realizados. E depois podemos fazer um desenvolvimento das oportunidades que são encontradas e das recomendações que o programa nos dá. Então, temos que o Success Case Method é basicamente uma boa preparação da ação de formação, com um bom mapa de impactos, um questionário para perceber quem utilizou e que resultou, ou quem não utilizou, porquê, e quem utilizou, que resultados obteve e o que é que potenciou esses resultados. Tentamos identificar as histórias de mais sucesso e de menos sucesso para perceber o que é que potenciou melhor o sucesso naqueles casos e o que é que dificultou mais a aplicação da aprendizagem nos casos de insucesso, para que possamos desenvolver uma narrativa que permita transmitir a toda a organização, através desta contagem, desta narrativa, o que poderemos melhorar no caso dos casos negativos e o que é que podemos potenciar nos casos positivos. Então, o que há de único no Success Case Method? Adição propositada de entrevistas em profundidade, incluindo histórias de sucesso e fracasso. Foca em aprender com os casos excepcionais para identificar oportunidades de melhorar a formação para maximizar o impacto. Flexível e adaptável, não vinculado a métricas padrão, como as coletadas em sistemas organizacionais tradicionais. Histórias para comunicar descobertas únicas para inspirar outras pessoas dentro da organização. Complemento de outras abordagens de avaliação, por exemplo, o Moodle do Kirkpatrick, e uma abordagem para aprofundar os fatores humanos e contextualizar e contextuais que contribuam para o sucesso ou fracasso. Uma pesquisa da Harvard diz que quando ouvimos uma história não são apenas as partes do processamento da linguagem do nosso cérebro que são ativadas, mas também qualquer outra área que usaríamos ao experimentar eventos das histórias que elas também o são. Sabemos que uma história bem contada atrai-nos. Sabemos, por exemplo, da formação vivencial, como ficar com uma plasticidade à volta da experiência, como isso faz prolongar o efeito da formação. E, no fundo, o que o Success Case Method pretende é precisamente, através da procura de porque é que correu bem ou porque é que não correu bem, podermos contar histórias que possam provocar a mudança e aumentar, potenciar o impacto daquilo que precisamos de alterar nas nossas organizações.